Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades seguindo aqui nosso cronograma do dia 7 de junho ao dia 11 de junho, tá bom? Nós vamos fazer as atividades de segunda-feira, 7 de junho, a prova Brasil de matemática, lição 8, tá bom? Nós vamos fazer então a lição 8 de segunda-feira, figuras geométricas planas, tá? E também vamos aproveitar para fazer no mesmo vídeo as lições do mesmo livro, que é a continuação da lição 8 das figuras geométricas planas das páginas 46 e 47. Então, a lição 8 nós vamos fazer ela completa nesse vídeo, tá? As atividades de segunda, dia 7 do 6, e de quarta-feira, dia 9 do 6, do livro A Prova Brasil de Matemática, tá? Então, nós vamos fazer essas atividades hoje. Pega seu livro, então, e vamos começar. Então, lá no A Prova Brasil de Matemática, lição 8, nós vamos fazer figuras geométricas planas. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre as figuras planas, geométricas planas, na atividade anterior? E a prof falou que toda vez que a gente visse uma figura geométrica desenhada no papel, com ela aberta, ela seria uma figura plana, como aqui, ó. Tá? Essas figuras planas, então. Então, são objetos, né, que têm o formato de algumas figuras geométricas. Por exemplo, aqui nós vamos ter o retângulo, né? Nesse livro aqui, nós vamos ter um retângulo, tá? Aqui na pipa, nós vamos ter o quadrado. Aqui no desenho da pazinha, nós vamos ter um triângulo. Aqui na sacola também um retângulo. Então, as figuras geométricas aparecem nos objetos. Aqui tem alguns objetos desenhados e elas aparecem aqui, tá? Então, vamos começar na atividade 1. A professora de Fernando pediu aos alunos que fizessem um desenho com diversas representações de figuras geométricas planas, tá? Assim como aqui do ladinho. Ele se lembrou de suas férias na praia e fez o desenho ao lado. Então, ele fez aqui o barquinho, o baldinho, um caderno, uma pipa, uma pazinha, uma sacola, tá? Em quais desenhos de Fernando há representações de triângulos? Então, a pergunta do problema é sobre os triângulos, né? Onde que tem triângulo aqui nas figuras que o Fernando desenhou? Então, nós vamos achar triângulo na pazinha e no barquinho que ele fez, né? Nós vamos achar o triângulo ali desenhado, ó. Triângulo aqui e aqui na pazinha. Mas nós vamos responder essas questões também aqui nas atividades seguintes, tá? Então, a questão do problema nós vamos responder aqui abaixo. Por enquanto, era só para a gente observar o desenho que ele fez e pensar. Compreenda. Letra A. Marque com um X os nomes de figuras geométricas planas. Então, nós vamos marcar com um X o nome das figuras geométricas. Alguns que a Pro já falou que a gente viu aqui nas imagens e outros que você pode lembrar aí que tem. Então, ó, o retângulo, a Pro falou, não falou? Quadrado, qual mais que tem? Aqui a pirâmide, ela não é figura geométrica plana. A pirâmide, ela tem aquele formato da atividade anterior, lembra, ó? Que a gente fez, ó. Então, isso aqui é uma pirâmide. Então, ela não é plana, ela é figura não plana. Tá? É sólido geométrico, figura não plana. Então, aqui nas que o Fernando fez, nós não temos pirâmide, porque a pirâmide nem é figura plana, tá? Nós também não temos cubo, porque o cubo também não é figura plana, ele é uma caixinha, lembra que a gente montou também? Então, ele também não tem, porque não é. O paralelepípedo também não é figura plana, né? Ele é um sólido geométrico, figura não plana. Já o trapézio, sim. E o trapézio é esse do baldinho, tá? É o desenho do baldinho, que parece é uma mistura de retângulo com triângulo, mas ele tem um nome diferente que é esse do trapézio, tá bom? Então, nós vamos ter quadrado, retângulo e trapézio aqui nessas imagens aqui, tá? Que o Fernando desenhou. Na B, quantos lados tem um triângulo? Aí nós vamos ver, podemos ver ali ou podemos fazer aqui, ó. Ó, o triângulo não vai ficar certinho, mas é isso aqui, né, ó, que é um triângulo. E é uma figura geométrica plana. Então, ao lado é essa lateralzinha aqui que a gente vai contar, ó.
Tá falando quantos lados tem? Então, você vai contar aqui as laterais, que são os lados, ó. 1, 2, 3. Então, o triângulo tem 3 lados, tá? Responda a letra A. A vela do barco tem o formato de uma figura geométrica plana chamada... Então, a vela do barco aqui, ó. A gente não falou que era um triângulo. Então, você vai escrever. Ele tem o formato de um triângulo. E aí você escreve. Que outra figura no desenho tem esse formato de triângulo? Que outra figura também tem o formato de triângulo? A parte de baixo aqui, na verdade, da pazinha. Então, ela se chama lâmina da pá. Aí você vai escrever a lâmina da pá, tá? É um pouquinho mais difícil, porque é só essa pontinha aqui da pazinha que tem o formato de triângulo, né? Então, se chama lâmina da pá. A B, o livro tem o formato de uma figura geométrica plana chamada o livro. Qual a figura geométrica plana? O retângulo, não é? Então, você vai escrever retângulo, tá? Aqui. E que outra figura no desenho tem esse formato? Qual outra que tem o formato? A sacola de praia, não é, ó? Então, você vai escrever, ó, essa daqui, ó. A sacola de praia também tem o formato de retângulo, tá? Aí, você escreve lá, sacola de praia, tá? Sacola de praia. Na C, além do triângulo, que outras figuras geométricas estão representadas no desenho? Quais objetos lembram essas figuras? Então, aqui, ó, você vai pensar. A Pro não vai responder essa. Essa eu quero que vocês pensem quais outras figuras que tem ali, tá? Que vocês identificam. Figuras geométricas que tem aqui visíveis, né? Tem mais um ali que tem uma figurinha que a gente não escreveu ainda nessas opções, né? Então, você pode escrever a figura lá que a gente já conversou. Por exemplo, esse, ó, esse formato aqui é um formato de uma figura geométrica e a figura dele tem um nome, daí você vai colocar na C. E esse também do baldinho, ó. O baldinho, ele é um trapézio, como a Pro falou, tá? Tem o formato da figura geométrica chamada trapézio. Então, você vai colocar o nome dele, trapézio, e o que ele é aqui na figura no desenho que o Fernando fez, tá? Aí, você vai colocar isso na letra C, então, tá bom? Na próxima página, na página 45, atividade 2. Os alunos do clube de matemática de uma escola decidiram criar uma bandeira para o clube usando representações de figuras geométricas planas. Eles pensaram nas opções ao lado e decidiram escolher a bandeira que tem representados um triângulo, um paralelogramo e um quadrado. Então, eles escolheram uma dessas aqui, tá? Então, nós vamos ter a bandeira A1, 2, A3 e A4. E cada bandeira vai ter as suas figuras geométricas planas, então, ali desenhadas, tá? Aí, a pergunta do problema. Qual foi a bandeira escolhida pelos alunos do clube de matemática? Nós vamos responder essa questão nas atividades abaixo. Aqui, compreenda a letra A. Quais figuras geométricas planas podem ser identificadas nas bandeiras? Agora, vocês vão escrever o nome dessas figuras geométricas planas que a gente consegue identificar aqui nas bandeiras, ó. A gente vai identificar triângulo, né, ó, triângulo, quadrado, retângulo não temos. Qual outro que tem? Nós vamos ter triângulo, quadrado, trapézio tem, ó, que parece com o baldinho, tá vendo, ó? Parece lá o desenho do baldinho da atividade anterior. Então, vai ter trapézio, vai ter paralelogramo, que é esse daqui, ó. Paralelogramo são essas figuras aqui. Esses aqui são os trapézios e o paralelogramo. Então, você vai escrever triângulos, quadrados, paralelogramos e trapézios. Aí, pode escrever lá, ó. Triângulos, quadrados. Vou colocar trapézio primeiro, tá? Trapézios e paralelogramos, tá? Paralelogramos.
Então, nós encontramos aqui, paralelogramos é esse amarelinho, azulzinho aqui. Esse é o trapézio, trapézio, triângulo, 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 quadrado, quadrado, tá bom? Na B, como podemos identificar a bandeira escolhida? Seguindo os critérios que foi dado aqui, ó. Que vai ter um triângulo, um paralelogramo e um quadrado, tá? Na bandeira que foi escolhida, tá lá no problema. Então, ó, como é que a gente vai descobrir qual que é a bandeira, ó? Contando a quantidade de triângulos, paralelogramos e retângulos nas bandeiras, ou encontrando a bandeira que possui um triângulo, um paralelogramo e um retângulo. Qual das duas alternativas a gente vai ter que fazer para descobrir a resposta do problema? Aí você vai marcar a alternativa correta. Na C, um paralelogramo possui. Aí quantos lados? Aí você vai vir aqui no desenho do paralelogramo e vai contar. A Pro não disse que esse aqui é um paralelogramo? Esse e esse aqui, então nós vamos contar. Ó. Os lados é essa parte da lateral aqui. Então vai ter 1, 2, 3, 4 lados. Ah, 4 lados ele tem, então eu vou colocar aqui. Responda a letra A. Quais bandeiras possuem triângulos? Aí você vai ver quais bandeiras têm triângulos. A1, A2, A3 e A4, tá? Então, todas elas têm triângulos, né? Ó. Aí você pode colocar todas têm, tá? Todas têm triângulos. Então, você escreve. Todas elas têm triângulos. Na B, quais bandeiras não possuem quadrados? Aí você vai vir aqui e vai ver, ó. A1 e A2 tem quadrados, A3 e A4 não. Então, quais não tem? A3 e 4 não tem quadrados. Na C, que figuras aparecem tanto na bandeira 1 quanto na bandeira 2? Então, quais que aparecem tanto na 1 como na 2? O quadrado e o triângulo, que a outra figura já é diferente. Então, você vai escrever tanto na 1, tanto na 2, aparece triângulo e quadrado, tá? Os dois aparecem na 1 e na 2. Na D, a bandeira 2 possui um triângulo, um quadrado e um... Então, você vai escrever aqui, ó. A 2, que é essa. Um triângulo, um quadrado e um trapézio, não é? Que a Pro falou, que é esse desenho aqui, que é o trapézio, que parece com o baldinho da página anterior. Então, você vai colocar, tá? Trapézio, tá? Na letra D, trapézio. E a bandeira de número foi a escolhida, pois agora nós vamos ter que achar a bandeira escolhida, tá? A bandeira, qual que sobrou dessas que a gente foi eliminando aqui, ó? Aqui tem todas as características que foi pedida lá no problema, ó. Que tem um triângulo, um paralelogramo e um quadrado. É a número 1, ó. Tem um triângulo, um quadrado e esse paralelogramo, tá? Então, é a bandeira 1 que sobrou, que é a nossa resposta aqui, ó, da letra E. Então, a bandeira de número 1 foi a escolhida, pois possui a esquerda. A esquerda é essa aqui, ó, esse lado aqui, ó. Ah, o lado da aliança preta da Pro. Então, é esse lado aqui, a esquerda, ela possui um paralelogramo. Então, você vai escrever paralelogramo. E ao centro que é aqui no meio, um quadrado, não é? Ao centro dela. Então, você vai colocar quadrado. E a direita, e a direita aqui, ó, a direita, um triângulo. Então, você vai escrever triângulo, tá? Então, a bandeira escolhida foi a número 1, porque as outras a gente foi eliminando aqui nas questões que a gente foi respondendo, tá? Então, na página 46 agora, atividade 3, ó, página 46. Marcelo e Augusto estão jogando cartas. Em cada rodada, cada um deve retirar 3 cartas de uma pilha e contar os pontos da seguinte forma. Triângulo vale 1 ponto, paralelogramo 2 pontos, o retângulo 3 pontos, o quadrado 5 pontos e o trapézio 10 pontos. Então, nós vamos ter aqui a figura deles, ó. Então, o Augusto tá com quadrado, quadrado, retângulo. A Marcela tá com triângulo, quadrado e trapézio, tá? E aí, cada um deles vale um ponto aqui, equivale uma pontuação no jogo.
Observe as cartas que cada uma das crianças possui em determinada rodada. Então, nessa rodada, o Augusto está com quadrado, quadrado, retângulo, a Marcela, triângulo, quadrado, trapézio. Quem venceu a rodada do jogo de cartas, Marcelo ou Augusto? Nós vamos descobrir nas questões que vão vir a seguir, tá? Compreenda. Letra A. Como determinar quem venceu o jogo de cartas? Aí nós temos duas opções. O que a gente vai ter que fazer para descobrir quem venceu? Marcando a pontuação de cada uma das crianças na rodada ou contando quantos trapézios cada uma das crianças tem. O que eu vou ter que fazer para conseguir descobrir quem ganhou essa rodada? Aí vocês vão me ajudar aqui, marcando o X na alternativa correta, tá bom? Na B, Marcelo e Augusto têm cartas com desenho de uma figura geométrica plana denominada... Qual que é a figura que os dois têm aqui, ó? Tanto ela quanto ele tem. Qual que é a figura que se repete aqui? No dela e no dele no jogo. É o quadrado, ó. Esse do meinho, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui, ela tem quadrado e ele também tem. As outras figuras dele são diferentes da dela. Aliás, ele repete o quadrado, né? Ele tem dois quadrados, ela tem um. Ele tem um retângulo e ela tem outras duas figuras diferentes da dele, tá bom? Então, a figura que vai se repetir aqui, ó, que é uma figura plana, é o quadrado. Aí eu vou escrever aqui. Quadrado. Tá? Quadrado. Essa carta vale... Aí, quantos pontos vale essa carta? Nós vamos ver aqui, ó. No início do problema tem. Quadrado vale 5 pontos. Então, eu vou marcar aqui. 5 pontos, tá? Na C, a carta de maior pontuação que Marcela possui é a carta que tem o desenho de uma figura plana denominada... A carta que a Marcela tem, com a maior pontuação que a Marcela tem, qual dessas? É o trapézio? É o quadrado ou o triângulo? Nós vamos ver aqui, ó. Então, o triângulo é 1 ponto, paralelogramo 2, retângulo 3, quadrado 5, trapézio 10. E o trapézio tem a maior pontuação e a Marcela tem um trapézio, ó, que é esse desenho aqui, ó. Ah, esse é o trapézio. Que lembra o baldinho lá da figura da questão anterior, tá? Então, ó. Ela tem o trapézio, então nós vamos escrever aqui, trapézio, tá? Que a maior pontuação do jogo é a figura plana do trapézio. E essa carta vale quantos pontos? Então, vale 10 pontos, que a gente viu lá no início do problema, tá? Aí vamos para a página seguinte, página 47, ainda continua falando do jogo, tá? Da Marcela e do Augusto. Responda a letra A. Associe cada carta à sua pontuação no jogo. Então, lá no início do jogo tem a pontuação, ó. Nós vamos ter 3 pontos, 10 pontos, 1 ponto, 4 pontos, 2 pontos. Aí o triângulo, paralelogramo, retângulo, quadrado e o trapézio. Aí nós vamos voltar na página anterior e ligar aqui, ó. Para ligar, nós vamos ter que ler aqui, ó. Aqui que tá a pontuação. Então, triângulo é 1 ponto, ó, triângulo. Então, triângulo 1 ponto, triângulo. Eu vou fazer isso, ó. Vou ligar, tá vendo? Paralelogramo, 2 pontos. Tá aqui, ó, nessa página que a Pro tá passando o dedinho aqui na esquerda, ó. Então, paralelogramo, 2 pontos. Então, 2 pontos tá aqui. Paralelogramo é essa figura aqui. Vou ligar, ó, 2 pontos, tá? Aí, eu vou fazer a próxima, retângulo. Aí, vou achar o retângulo aqui e vou ligar. Quadrado, vou achar aqui e vou ligar. E o trapézio, vou achar aqui e vou ligar. Lembrando que esse é o quadrado, trapézio, retângulo. Aqui tá escrito 3 pontos, 10 pontos e 4 pontos. É só você ver aqui na página do início do problema qual que é, ó. O trapézio aqui tá dizendo que é 10, o quadrado 5 e o retângulo 3. Aí você vai ligar aqui, tá? As figuras com a pontuação. Aí na B, que figuras geométricas estão representadas nas cartas de Marcela? Aí as cartas da Marcela são aqui, ó, da Marcela. Quadrado, trapézio e triângulo, tá? Ó, as figuras dela. Triângulo, quadrado, trapézio. Aí você vai colocar na letra B. Triângulo, quadrado e trapézio, tá? Trapézio. Na C, as cartas de Marcela valem. Aí nós vamos ver na pontuação aqui, ó. Então, ela tem um triângulo, um quadrado e um trapézio. O triângulo eu não vi que vale 1 ponto aqui,
Então, 1 ponto. O quadrado, vocês iam fazer depois, né? Mas eu posso voltar aqui e ver, ó. Quadrado, 5 pontos, trapézio, 10 pontos. Aí eu vou preencher. Então, 5 pontos e 10 pontos, tá? Que são as figuras planas, geométricas planas da Marcela. Então, triângulo, quadrado, trapézio, tá? Triângulo, quadrado, trapézio. Logo, adicionando-se os pontos, sua pontuação final foi de... Aí a gente soma, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 10, 16. Então, ela fez 16 pontos, tá? D. Que figuras estão representadas nas cartas de Augusto? Aí nós vamos ver as cartas de Augusto. Ele tem quadrado, quadrado e retângulo. Aí eu vou anotar aqui. Quadrado e retângulo, tá? Não esquece que são 2 quadrados, tá? Aí na hora de colocar a pontuação, você vai ter que colocar 2 vezes do quadrado. As cartas de Augusto valem. Aí nós vamos ver, ó. O quadrado vale 5 pontos, tá? 5 pontos. Então, ele tem 2 de 5 pontos e um retângulo de 3 pontos. Então, você vai marcar aqui 5 pontos, que é do quadrado, e uma de 3 pontos, que é do retângulo. Logo, adicionando-se os pontos, sua pontuação final foi de... Aí, nós vamos somar. 5 mais 5, ó. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Tá? Então, o Augusto fez 13 pontos. Quem venceu essa rodada do jogo de cartas foi, então, ó, quem que fez o maior número? 13 ou 16? A Marcela ou o Augusto? Foi a Marcela, né? Ela fez mais pontos, que 16 é maior que 13. Que carta do jogo não aparece nas cartas das crianças? Tá? Quais cartas aqui, ó, que não aparecem, tá? Ó, ela tem o trapézio, quadrado, triângulo, ele tem quadrado e retângulo, mas qual que não apareceu aqui em nenhum dos dois? O paralelogramo, não foi, ó? Paralelogramo não tem nenhum dos dois. Que o paralelogramo é esse aqui, ó. É essa figura aqui, ó. Tá? Paralelogramo, ó. O que vale 2 pontos. Nenhum dos dois tirou nessa rodada. Então, você vai escrever aqui, ó. A carta que não aparece para nenhum dos dois é o paralelogramo, tá? Não aparece para nenhum dos dois na rodada, nem para Marcela e nem para o Augusto, tá bom? Que é a carta do paralelogramo, tá? Então, de matemática da Prova Brasil, é isso, tá bom? Nós fizemos toda a atividade da lição 8 até a página 47, tá? Até a próxima, então. Tchauzinho!